Hoje vamos falar sobre o Dorama Pinóquio, mas não apenas como entretenimento. Vamos olhar para essa história como um espelho simbólico da sociedade. Vamos olhar para essa história como um espelho simbólico da consciência e da responsabilidade que existe por trás de cada narrativa. Porque existe uma pergunta que ecoa desde o primeiro episódio. E se uma única notícia fosse capaz de destruir uma família inteira? E se uma frase, dita em horário nobre, tivesse mais poder do que qualquer tribunal? Essa história nos confronta com algo inquietante. A verdade nem sempre é suficiente para impedir a injustiça, porque a verdade não é matemática. Ela passa por filtros, por interesses, por egos. Ela passa por interpretações que moldam aquilo que o público acredita ser real. O dorama mostra que a mídia, quando perde sua ética, deixa de informar. A mídia passa a construir realidades. E uma realidade construída pode se tornar uma sentença difícil de reverter. Sob um olhar estoico, percebemos que não controlamos os acontecimentos, mas controlamos a forma como respondemos a eles. O problema surge quando alguém manipula a narrativa do acontecimento antes mesmo que possamos compreendê-lo por completo. Uma reportagem mal apurada, uma acusação precipitada, uma interpretação enviesada, e o destino de uma família inteira é reescrito. Palavras não são apenas palavras. Elas carregam símbolos, arquétipos e consequências que podem construir reputações ou entrelaçar definitivamente. Quando observamos a história por uma lente junguiana, percebemos a presença da sombra coletiva. A sociedade muitas vezes consome escândalo sem reflexão. A sociedade alimenta julgamentos rápidos e superficiais. A personagem que distorce os fatos não se enxerga como vilã. Ela acredita estar certa. E talvez esse seja um dos pontos mais perturbadores da narrativa. Pessoas sem consciência podem continuar sem consciência, mesmo quando a verdade está diante delas. A mente humana possui uma habilidade impressionante de reinterpretar fatos para proteger o próprio ego. E isso não acontece apenas na ficção. O dorama nos lembra que toda moeda possui dois lados. O jornalismo pode ser uma ferramenta de justiça ou uma arma de destruição. A mesma profissão capaz de revelar verdades também pode fabricar distorções quando guiada por interesses ou vaidade. Existe uma lei simbólica de causa e efeito atuando silenciosamente na história. As decisões tomadas por adultos acabam moldando o destino dos filhos. A dor emocional se torna uma herança invisível, transmitida sem que as novas gerações tenham escolhido carregá-la. E ainda assim, existe uma ironia quase poética no desenrolar dos acontecimentos. Os filhos das famílias marcadas pela tragédia se encontram, se reconhecem, desenvolvem afeto em meio aos escombros de uma narrativa que nunca pediram para viver. O que foi destruído tenta ser reconstruído por amor. Isso nos faz refletir sobre quantas decisões tomadas antes de nós continuam influenciando quem nos tornamos. Quantas histórias carregamos sem ter participado? Existe também um dos elementos mais simbólicos do dorama, a chamada Síndrome de Pinóquio, que impede a protagonista de mentir sem sofrer consequências físicas. Mas aqui surge um dos paradoxos mais profundos. Mesmo uma pessoa incapaz de mentir pode interpretar algo de forma equivocada. E um erro honesto, quando manipulado por pessoas sem escrúpulos, pode gerar consequências devastadoras. A verdade não depende apenas de sinceridade. A verdade depende de responsabilidade. É possível dizer algo verdadeiro e ainda assim causar dano quando o contexto é ignorado. Ao mesmo tempo, a história mostra que é possível exercer o jornalismo com ética, amizade verdadeira, lealdade e coragem para corrigir erros. Isso demonstra que integridade ainda pode existir mesmo em ambientes competitivos. A narrativa nos convida a refletir sobre caráter
e consciência. Refletir sobre o peso das escolhas que fazemos quando sabemos que nossas palavras podem influenciar a vida de outras pessoas. Sob uma perspectiva simbólica mais profunda, o despertar dos personagens acontece através da dor. As perdas e injustiças forçam cada um a questionar o sistema. O destino não corrige gritando, corrige através de nuances, ironias e reencontros inesperados. A mentira acaba criando o caminho para a verdade. A destruição cria espaço para a reconstrução. É como se a própria vida demonstrasse que podemos distorcer fatos temporariamente, mas não fugimos das consequências. Talvez por isso essa história toque tão profundamente quem assiste, porque todos nós já vimos narrativas sendo manipuladas e julgamentos precipitados. E agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que a mídia sempre busca a verdade? Ou muitas vezes busca audiência? Você acha que uma narrativa pode destruir uma vida, mesmo quando não representa toda a realidade? Você acredita que existe jornalismo ético hoje? Comenta aqui, porque o seu ponto de vista pode ampliar a consciência de outras pessoas. E se essa análise faz sentido para você, se inscreve no canal. Aqui a gente interpreta símbolos, né? E questiona narrativas. Ative as notificações e volte depois de assistir o dorama para compartilhar sua percepção. Porque às vezes, aquilo que parece ser apenas ficção revela muito sobre a forma como a realidade é construída ao nosso redor. E talvez a próxima narrativa que precise ser questionada seja justamente aquela que parecia óbvia demais para ser investigada.